com base nas suas considerações, eu vou direcionar para o Guilherme, pedindo para ele comentar um pouco da experiência da RM nessa agenda de auxiliar, apoiar e tanto as organizações quanto as instituições financeiras, né? Comentar um pouco do aprendizado dos últimos anos. E estou entendendo que a fala sobre as regulações ela vem de maneira muito transversal na fala de vocês. Então, vou deixar à vontade para o Guilherme comentar um pouco sobre esses aprendizados junto com esses stakeholders e, possivelmente, comentar também sobre como essas exigências regulatórias, né, estão... quais são os pontos de atenção para as empresas, né, nesse momento, tanto para acesso ao capital, mas como que isso está se desdobrando na prática para essas empresas, para você tangibilizar para a gente um pouco. Bacana, bom, legal. Primeiro de tudo, prazer estar aqui junto com a Integridade ESG, nessa iniciativa, com as colegas aí que a gente tem gente qualificada aí trabalhando há bastante tempo nesse tema, né? E eu vou buscar na resposta a sua pergunta, Karen, conectar com o que a Fabi e a Maru trouxeram, né? Acho que tem um ponto que ajuda a entender bem, que eu gosto bastante, que é mencionar essa arquitetura financeira, né, que a Maru trouxe, né? Então, se a gente está querendo construir algo, né, que é sustentável, a gente precisa ter os elementos para isso, né? Como os elementos vão estar organizados para que a gente construa aí projetos sustentáveis, para que a gente tenha sociedades menos desiguais, com melhor interação com os recursos naturais, conseguindo ser resiliente às mudanças climáticas, mitigando em parte também essas mudanças climáticas. Então, tem uma série de elementos que fazem parte dessa arquitetura, e eu diria que os elementos ajudam a orientar, pensando nas empresas, né, que foi a sua pergunta, a orientar as empresas com relação a um olhar de riscos, de um lado, e um outro aspecto de oportunidades de negócio, né? Então, você perguntou da nossa experiência aqui na RM, a gente tem um trabalho aí muito, muito forte com as empresas no âmbito de projetos, mas também no lado da captação de recursos para esses projetos, né? E na estruturação de meios para que o capital, os recursos financeiros cheguem em projetos mais sustentáveis, né? Então, isso envolve tanto trabalhar aí como um avaliador independente, né? O Second Party Opinion que a Fabi trouxe, e que é algo fundamental para a integridade do mercado, porque a gente está falando aqui de uma questão reputacional, né, de que todos os atores eles precisam concordar que aquela arquitetura de um instrumento financeiro que está sendo chamado de sustentável, de fato está sendo sustentável, e de fato está buscando entregar, né, o que ele promete. Então tem muito esse olhar, né, de avaliação independente, mas também construção aí junto ao setor bancário de fundos, linhas de crédito, né? A gente vê aí os bancos muito ativos em conseguir cada vez mais ter formas de implementar suas metas, né? Então o Bradesco tem metas de financiamento sustentável, né? E tem instrumentos para isso. A gente vê o setor bancário, o setor financeiro se movimentando como um todo, e isso tem um olhar muito de oportunidades, né? Oportunidades de negócio que para as empresas são possibilidades de captar recursos para lidar com os desafios sociais, ambientais e climáticos. E aí isso conecta com a outra dimensão que eu comentei, que é a de riscos, né? Então, conseguir ter elementos também para lidar com potenciais impactos dos desafios sociais, ambientais e climáticos é algo fundamental. E aí, conectando com o último ponto da sua pergunta, né, o papel da regulação, né, que foi muito abordado aí pela Maru e pela Fabi, a gente está vendo uma evolução já há alguns anos. Acho que primeiro esse ponto não é algo novo, né? Tem alguns anos, para o setor financeiro principalmente, o Banco Central bastante ativo nisso, e é fundamental porque o setor financeiro tem um papel indutor, né? Então, quando o setor financeiro é instado, ele é requisitado a reportar sobre os seus riscos climáticos, basicamente ele precisa conhecer isso do seu portfólio, das empresas, né? Então tem um efeito indutor. Isso chega primeiro para as grandes empresas, depois chega para os fornecedores dessas grandes empresas, né? Tem um efeito indutor muito, muito grande, né? E aí essa regulação também vem avançando para as empresas que participam do mercado de capitais, né, que negociam ações, que emitem debêntures. E aí a gente pode mencionar aqui, colocar, né, nomes, né, o IFRS recente aí, que a gente teve a
a elaboração desses dois padrões, o IFRS S1 e S2, né, que basicamente eles trazem o ESG, trazem os aspectos de sustentabilidade para o reporte financeiro, né, e aí bancos, empresas são requisitados a reportar sobre quais são os potenciais impactos financeiros de questões de sustentabilidade e clima, e como estão gerindo isso, né? Então, e aí eu acho que o grande ganho aqui que a gente pode ter como sistema, né, como setor empresarial, setor público também nessa agenda é harmonizar um pouco melhor a linguagem, né? A linguagem de como a gente está falando de gestão de riscos e também de gestão de oportunidades, trazer valores para isso, né? A gente está falando de relatório financeiro, então é importante trazer valores. E aí, nesse caso, não existe narrativa, né? Eu costumo falar, não tem narrativa que resista a cálculos, né? Claro que os cálculos sempre têm suas premissas, mas a gente vê uma evolução na forma com a qual as instituições, as empresas vão ser demandadas a reportar sobre a gestão da sustentabilidade, né? Então, é basicamente sobre isso que IFRS S1 e S2 fala, né? Estão incorporados na regulação da CVM e do Banco Central. E aí tem impacto direto, não só na forma de reporte, mas depois na gestão, né? Porque para você conseguir reportar adequadamente, você precisa mudar suas práticas e ter práticas e processos que te permitam reportar adequadamente, né? Então, acho que isso ilustra bem também como essa evolução regulatória tem impactos práticos para as empresas e para o setor financeiro.